Pessoal, vou dar continuidade aos temas da área de cardiologia. Hoje eu vou falar para vocês sobre insuficiência cardíaca. Tá? Eu baseei essa aula em dois trabalhos. Tá? Desses, o mais importante é a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, publicada no ano de 2018, e a Diretriz de 2016 europeia. São as fontes que eu utilizei para realizar essa aula, tá bom? Então, todos os conteúdos em relação às definições, condutas, foram retiradas dessas diretrizes, tudo bem? Bem, e aí, para a gente começar essa aula, eu vou começar com um caso clínico de um homem de 72 anos que procura a emergência referindo que há mais ou menos uma semana vem apresentando dispneia aos esforços, inclusive para tomar banho e dificuldade para dormir, dormindo apenas sentado. Relata que há 2 semanas resolveu, por sua conta, suspender suas medicações de uso regular. Refere também uso de álcool frequente. Refere sintomas semelhantes no passado, porém vinha assintomático com o uso da medicação. De HPP, esse paciente ele tinha hipertensão, diabetes, dislipidemia e tabagismo. Ele fazia uso de carvedilol, captopril e furosemida. No exame clínico, ele estava com uma frequência cardíaca de 95, uma PA de 130 por 70, a frequência cardíaca um pouco aumentada de 24, saturando no limite inferior 93%. Na ausculta respiratória, ele apresentava estertor excrepitante em bases pulmonares. Na ausculta cardíaca, ele tinha um ritmo em 3 tempos, com presença de terceira agulha, sem sopro, e tinha uma turgência jugular a 45 graus, portanto patológica. No exame do abdômen, ele apresentava hepatomegalia, sem outros achados. E no exame das extremidades, a gente observava edema perimaleolar bilateral. Tá? Então, conforme eu for passando os slides, a gente vai começar a entender o que esse paciente tem, entender quais são os achados clínicos que ele tem que vão nos permitir chegar a um diagnóstico, entender quais foram os fatores de risco que levaram a esse paciente a desenvolver a doença e entender o porquê de cada manifestação clínica e o tratamento da própria doença. Tá? Além disso, o eletrocardiograma desse paciente mostrava esse achado, e aí a gente volta no decorrer da aula para conversar sobre esse eletro. E aí, qual o diagnóstico, qual a provável etiologia, ou seja, qual a causa, e qual o fármaco deve ser utilizado na emergência. Então, chegando esse paciente lá no seu plantão, quais são as drogas que você deveria escolher para prescrever para esse paciente. Tá? Bem, os objetivos dessa aula são a definição, compreender a definição de insuficiência cardíaca, a gente vai aprender a classificar a insuficiência cardíaca, a gente vai entender a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, nas suas principais formas, né, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e preservada, quais são as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca, a gente vai aprender o diagnóstico clínico, né, através dos sintomas, como a gente dá o diagnóstico de insuficiência cardíaca e quais exames a gente precisa pedir para embasar o nosso diagnóstico, e a gente vai entender como a gente começa a tratar esse paciente, sabendo quais são as drogas que a gente escolhe para o tratamento e como a gente começa a prescrever essas medicações. Tá? Bem, então a primeira coisa a gente precisa entender a definição. E no conceito, na definição de insuficiência cardíaca, eu posso dizer para vocês que está aqui realmente um grande resumo do que a gente precisa saber sobre insuficiência cardíaca. Então, vamos ler a gente vai ler esse conceito e desse conceito a gente já vai fazer ganchos em todos os subtópicos dessa apresentação. Então, insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica caracterizada por sinais e sintomas típicos causadas por anormalidades cardíacas, estruturais ou funcionais, resultando em redução do débito cardíaco e ou elevação das pressões intracardíacas no repouso ou estresse.
tá? Então, pessoal, então, primeira coisa, então, o conceito de insuficiência cardíaca, ele leva em consideração a presença de manifestações clínicas. Então, ou seja, para a gente definir insuficiência cardíaca, a gente vai ver que essa definição, às vezes, ela já traz esse problema, mas para a gente dizer que o paciente tem insuficiência cardíaca propriamente dita, o paciente tem que sentir alguma coisa. Então, a presença de sinais e sintomas típicos faz parte da definição de insuficiência cardíaca. A segunda coisa é que esses sinais e sintomas, eles são causados por anormalidades que são ou na estrutura ou na função do coração. Então, eu estou pegando um paciente que tem alguns sintomas, mas para que esses sintomas estejam relacionados a alguma doença cardíaca, deve ter alguma alteração estrutural ou funcional que justifique isso, ou disfunção sistólica, ou disfunção diastólica, ou doença orovalvar. Precisa existir algo que justifique isso. E que essa alteração ela vai gerar redução do débito cardíaco, né? Então, lá tem disfunção sistólica, o coração não contrai adequadamente, isso leva à redução do débito cardíaco, ou, né, essa alteração leva a aumento das pressões de enchimento, né? Vamos dizer aqui que a gente vai entender isso quando eu for falar de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O meu paciente tem, por exemplo, uma cardiopatia hipertensiva, né, uma função preservada, mas que existe uma rigidez da parede e uma dificuldade de enchimento do coração a partir do momento, gerando, né, um aumento das pressões de enchimento, né? A gente vai entender isso melhor quando eu for explicar da fisiopatologia, né? A gente vai ver que nesses pacientes, quando o átrio se esvazia para o ventrículo esquerdo, como existe um enrijecimento da parede, isso aumenta a pressão do átrio esquerdo e isso se reflete na circulação pulmonar, gerando sintomas de dispneia, tanto em repouso ou no estresse. Tá bom, pessoal? Então, já apenas a definição da insuficiência cardíaca já traz muita informação para a gente. Bem, então, como eu falei aqui, a definição de insuficiência cardíaca ela leva em consideração sintomas. Só que antes mesmo do paciente apresentar sintomas, muitas vezes ele apresenta alterações na função ou na estrutura do coração. E a identificação dessa anormalidade ele é crucial porque patologias diferentes têm tratamentos específicos. Então, a gente vai tratar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, diferente da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E a gente vai entender isso lá na parte de tratamento. E qual que é a importância de insuficiência cardíaca? A última estimativa, esses são dados da diretriz de 2018, é que existem em torno de 23 milhões de pessoas no mundo com insuficiência cardíaca. E a gente precisa entender que a insuficiência cardíaca é a via final de todas as cardiopatias. Então, se o paciente chegou, por exemplo, aquele paciente que a gente falou na aula de síndrome coronariana aguda, e ele não recebeu o tratamento adequado, ou ele chegou muito tempo depois, né? A fase final do infarto é evoluir para cardiopatia isquêmica, né? Que vai se manifestar com insuficiência cardíaca, né? Ou o paciente com uma doença orovalvar, né? Por exemplo, um paciente com uma cardiopatia valvar, uma insuficiência mitral grave, que ele não foi tratado adequadamente, ele vai evoluir nas vias finais com insuficiência cardíaca. Então, a gente vai ver que, independente de onde está o problema, uma vez que eu tenho uma lesão persistente e insistente do coração, isso vai levar à insuficiência cardíaca. Em relação à sobrevida, a gente vai entender que a insuficiência cardíaca é o câncer da cardiologia, né? Vamos tentar entender isso. Na verdade, a gente sabe que a sobrevida ela pode ser de apenas 35% em 5 anos, dependendo do grupo estudado. Lógico que isso não se aplica a todos os pacientes, mas pacientes que têm mais comorbidades, pacientes mais idosos, podem ter uma sobrevida de só 35%. Então, a gente precisa entender que o diagnóstico e o tratamento e como a gente vai tratar esse paciente podem modificar totalmente esse desfecho do paciente.
Bem, em relação agora à classificação, e essas classificações elas são muito importantes, tá? Então a gente vai primeiro aprender a classificar em estágios evolutivos, depois a gente vai aprender a classificar a gente vai fazer a classificação funcional do paciente, de acordo com a NYHA, né, que é a classificação da New York Heart Association. Depois a gente vai classificar a insuficiência cardíaca de acordo com a fração de ejeção, se ela é preservada ou reduzida, do tempo de evolução, se é uma insuficiência cardíaca aguda ou crônica, anatômica, que é a classificação da insuficiência cardíaca, se ela é direita ou esquerda, e em relação ao débito cardíaco, se ela é de baixo débito, que é a principal, ou de alto débito, que é, a gente vai falar, algumas delas são, na verdade, exceções, tá? Bem, essa classificação, pessoal, que é a primeira aqui, ó, vou voltar aqui em estágios evolutivos, ela é muito interessante, tá? Porque ela classifica o paciente de acordo com a progressão da doença. E na maior parte das vezes, realmente, a insuficiência cardíaca ela é uma doença crônica. E a gente começa já desde essa classificação, a gente vai entender que ela é um pouco conflitante com a definição de insuficiência cardíaca, mas apesar disso, ela nos leva a, desde cedo, a lembrar da insuficiência cardíaca. Quer ver? Então vamos lá. Classificação da insuficiência cardíaca em estágio A. Estágio A é o risco, são pacientes que estão em risco de desenvolver insuficiência cardíaca, né? É o paciente que tem hipertensão, é o paciente que tem diabetes, é o paciente que tem alguma doença vascular em outro território, né? Mas que ele ainda não tem nenhuma doença na estrutura do coração, né? Ele não tem hipertrofia, ele não tem dilatação, e ele também não tem sintoma de insuficiência cardíaca, tá? O paciente já em estágio B, ele já tem doença estrutural presente. Então, vamos dizer que é o paciente com hipertensão e que ele evoluiu agora com hipertrofia ventricular, né? Então, esse paciente passou o tempo para ele estava com a hipertensão, ele não recebeu o tratamento adequado ou ele não procurou se tratar, e aí esse paciente evoluiu com hipertrofia ventricular. Mas ele ainda não tem sintoma, então ele é estágio B. Beleza? Vamos para o estágio C, pessoal. O estágio C é aquele paciente agora que ele, além de ter doença estrutural, agora ele tem sintoma de insuficiência cardíaca, que pode ser atual ou prévio. Então, uma vez ele sendo estágio C, ele não pode voltar a ser estágio B. Então, se ele teve em algum momento sintoma, ele é estágio C. E o estágio D é o paciente com IC refratário ao tratamento clínico. É aquele que requer uma intervenção especializada, a gente vai ver que existem tratamentos mais minuciosos e avançados de suporte, de terapias avançadas para o tratamento da insuficiência cardíaca. Mas eu acho legal da gente pensar assim, porque a gente tem que lembrar da possibilidade de insuficiência cardíaca desde o momento que a gente está tratando o paciente hipertenso. Porque se a gente só for lembrar dele lá na frente, a gente vai pensar que a gente perdeu uma grande oportunidade de evitar um diagnóstico de insuficiência cardíaca. Tá? Bem, a segunda classificação é a classificação funcional. Essa classificação, pessoal, ela é dinâmica, ou seja, uma vez que o paciente está em uma classe, ele pode tanto piorar quanto melhorar. Tá? Então, classificação funcional é em relação à sintomatologia do paciente. Então, classe 1 é o paciente que ele não tem sintomas para as atividades cotidianas e ele só tem sintoma para a realização de grandes esforços, né? Então, correr, fazer alguma atividade mais intensa. A classe funcional 2 é aquele paciente que tem sintomas que se reproduzem nas suas atividades cotidianas, que seriam andar sem correr habitualmente, ou atividades que são do dia a dia do paciente. Isso varia muito porque muitas vezes a gente está vendo um paciente jovem, às vezes a gente está vendo um paciente mais idoso, então a gente precisa aplicar isso em relação às atividades que aquele paciente executa no seu dia a dia. Tá? Classe funcional 3 são sintomas que aparecem em atividades menos intensas do que as atividades cotidianas ou os pequenos esforços. Aqui, normalmente, pessoal, são aqueles esforços mais simples, como tomar banho, pentear cabelo, que são atividades que normalmente não geram dispneia em nenhum paciente, mas que esses pacientes aqui já estão bastante limitados.
E classe funcional 4 seria o paciente que já tem sintoma em repouso, tá bom? E aqui a classe funcional, ela pode piorar se o paciente não buscar o tratamento, ou pode melhorar uma vez que o paciente receba o tratamento, se compense da insuficiência cardíaca. Então, essa classificação funcional, ela é dinâmica. Bem, a terceira classificação, então a gente falou em estágios evolutivos da doença, depois a gente falou de classificação funcional, a gente vai falar agora sobre a classificação de acordo com a fração de ejeção, tá? Ah, Marcos Paulo, mas isso é importante? Isso é muito importante, porque a gente vai ver que o tratamento da insuficiência cardíaca, o que vale a pena para um paciente não necessariamente vale para outro. A gente vai ver muito isso na parte de tratamento. Então, a gente precisa entender, primeiro, o que é a fração de ejeção. A fração de ejeção é um dado que a gente avalia com ecocardiograma, né? Existem outros métodos também que avaliam a fração de ejeção, mas o mais disponível, o mais simples é o ecocardiograma. E o que é a fração de ejeção? A fração de ejeção imagina o seguinte, ó, a gente tem um ventrículo esquerdo no final da diástole, o coração está cheio. Se eu comparo a quantidade que tinha do ventrículo no final da diástole com a quantidade que jogou para frente, então imaginem comigo, eu tinha 100 ml no final da diástole, joguei para frente 60. Então, quanto o ventrículo ejetou? 60%. Se tinha 100, ele jogou para frente 60, a fração de ejeção foi de 60%. Tá? Então, eu vou classificar aqui a fração de ejeção como preservada, e a fração de ejeção é preservada quando ela é maior ou igual a 50%. Ela é reduzida quando ela é menor do que 40%. E existe, pessoal, uma zona que a gente chama de zona intermediária, que é quando a fração está entre 40% e 49%. Tá? Que na última diretriz é um subgrupo de pacientes que estão sendo mais estudados, porque costumeiramente costumam ser ou pacientes que estão evoluindo da forma preservada para a forma reduzida, ou estão melhorando da forma reduzida para a forma com fração de ejeção preservada. Então, na verdade, é um subgrupo bem específico de pacientes que eles querem estudar mais a longo prazo, então eles resolveram separar esse grupo, como a gente vai falar, como um IC com fração de ejeção intermediária. Tá? E antigamente a gente não classificava assim, a gente classificava em ser sistólica e diastólica. Mas por que a gente, na verdade, agora mudou toda essa nomenclatura? Porque muitas vezes um paciente com insuficiência cardíaca sistólica, a causa dos sintomas, muitas vezes é um problema na diástole, né? Então, às vezes o paciente tinha aumento das pressões de enchimento, dificuldade no esvaziamento, no enchimento do coração, com o aumento das pressões, e isso gerava um conflito de conceitos. Então, a gente não usa mais esse termo de ser sistólica e diastólica, entendendo que tanto problemas na sístole como na diástole podem gerar manifestações no paciente. Então, a gente vai usar o termo fração de ejeção, e a gente vai ver que isso é o mais importante para definir o tipo de tratamento. Bem, em relação ao tempo, né? Então, pacientes que já tiveram IC em algum tempo, a gente vai dizer que esse paciente tem IC crônica. Então, são os pacientes que a gente está vendo no ambulatorial, os pacientes que procuram serviço já tendo manifestação em algum tempo, em algum momento da vida, não naquele momento só, então ele já teve em outros momentos o diagnóstico de insuficiência cardíaca, então a gente vai dizer que ele tem IC crônica. Caso o paciente ele necessite procurar o serviço de emergência, né, urgência, por conta de manifestações de insuficiência cardíaca, a gente vai dizer que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca aguda. E se o paciente, né, a gente pode subdividir essa insuficiência cardíaca aguda em dois tipos. Se o paciente está descompensado e já tinha IC prévia, a gente vai dizer que esse paciente é uma IC aguda, crônica, agudizada. Se o paciente nunca teve, o paciente nunca teve nenhum sintoma desse e abriu o quadro de insuficiência cardíaca agora e hoje ele foi para o pronto-socorro. Então, é uma insuficiência cardíaca aguda nova. Tá? Só para a gente pensar, pessoal, em relação às etiologias e à causa da descompensação. Uma coisa é
eu tenho um paciente que já teve sintoma prévio e ele está me procurando por uma nova descompensação da insuficiência cardíaca. Outra coisa é o paciente que não tinha nenhum sintoma e chega agora já com um quadro agudo, novo, totalmente diferente do que ele tinha no passado, com uma insuficiência cardíaca aguda nova. Então, como a gente vai abordar e o que a gente vai precisar procurar, modifica nesses dois pacientes. Tudo bem? Bem, em relação agora às etiologias. Então, a gente vai ver que muitas vezes essas etiologias elas se sobrepõem em relação a IC com fração de ejeção reduzida e preservada, mas a gente consegue identificar causas mais frequentes em relação a uma ou outra. Então, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente tem aqui como principal causa a doença arterial coronária, depois a gente tem a miocardite, a cardiomiopatia dilatada, né, que tem um histórico bastante familiar importante, a hipertensão, as doenças valvares, né, como doenças da válvula mitral, doenças da válvula aórtica, e aqui induzidas por drogas. E hoje em dia, muito comum são os quimioterápicos, né? Então, pacientes que estão em tratamento para câncer de mama, que usam drogas da classe das antraciclinas, eles podem evoluir futuramente com cardiotoxicidade e evoluir com fração de ejeção reduzida, tá? E temos também as causas de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Aqui, pessoal, a principal causa é a hipertensão, né? É o paciente hipertenso que não trata, evoluir com hipertrofia, aumento das pressões de enchimento, a gente vai entender isso direitinho, e que vai manifestar sinais de insuficiência cardíaca, mas com fração de ejeção preservada. Aqui, doenças do músculo que levam a uma hipertrofia de causa muitas vezes genética, que é a miocardiopatia hipertrófica ou restritiva, doenças valvares como a estenose aórtica e algumas doenças que levam à infiltração do coração por alguma substância, como a sarcoidose, a hemocromatose ou na amiloidose, onde existe acúmulo da substância amiloide, que gera uma dificuldade de enchimento do coração. Bem, então a gente vai entrar agora, uma vez que a gente já classificou, a gente já entendeu as principais causas, a gente precisa entender, pessoal, qual é a fisiopatologia da IC com fração de ejeção reduzida e IC com fração de ejeção preservada. Então, ó, o mais fácil é a gente entender a IC com fração de ejeção reduzida. Então, a gente vai pegar o seguinte, ó. Então, a gente vai, em algum momento da vida desse paciente, houve um dano miocárdico, como uma doença coronariana, né? Digamos lá, o paciente infartou, vamos pegar esse exemplo, o paciente teve um infarto. E aí, beleza, enfim, o infarto já está em evolução, o que vai acontecer? Uma vez que houve um dano agudo ao músculo do coração, isso vai gerar uma redução do débito cardíaco, né? Então, parte do músculo foi lesado, e isso vai gerar uma redução do débito cardíaco. Essa redução do débito cardíaco, ele vai ser percebido por baroreceptores, receptores que estão nos rins, e vão ativar o sistema simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Isso vai aumentar, através do sistema simpático, a frequência cardíaca, vai aumentar o inotropismo e vasoconstrição. E estimulando o sistema renina-angiotensina, vai aumentar a vasoconstrição e, mais lá para frente um pouquinho, nessa cadeia do sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai aumentar a reabsorção de líquido, né, que vai levar ao aumento da volemia. Agora, isso agudamente é bom, pessoal. O problema é que isso, cronicamente, isso vai gerando um efeito que a gente chama de remodelamento cardíaco. O músculo, uma vez passando por esse processo, que é um ciclo vicioso, essa ativação que a gente chama de neurohormonal, ela vai levando a mais dano do coração. Isso, a longo prazo, gera disfunção do ventrículo, disfunção ventricular e, futuramente, manifestações de insuficiência cardíaca. Então, isso é um contínuo, né? Houve a lesão, houve uma tentativa de readaptação, que inicialmente ela é boa e é o que faz o paciente continuar vivo, mas a gente sabe que essa ativação neurohormonal, a gente vai ver que modificando essa ativação neurohormonal que está à base do tratamento,
essa ativação, ela, a longo prazo, ela vai trazer muitos prejuízos para o paciente e que vai levar esse paciente a piorar ao remodelamento cardíaco, a dilatação do coração, a queda da fração de ejeção e manifestações clínicas da insuficiência cardíaca. Tá? A compreensão da fisiopatologia da IC com fração de ejeção preservada, ela é um pouco mais complicada, mas a gente vai conseguir entender. Então, a ideia aqui é um pouquinho diferente. Então, a gente vai pegar um paciente que ele tem comorbidades como hipertensão, isquemia coronária crônica. A gente vai entender que essas comorbidades, uma vez que elas também não sejam tratadas, tanto a hipertensão quanto a isquemia crônica, elas alteram o relaxamento e a complacência do coração. Então, qual que é a ideia aqui? Então, imagina o seguinte, eu estou com o coração de um paciente que tem hipertensão grave por muitos anos, isso gera uma adaptação, que é a hipertrofia, então o músculo ele fica mais espesso, e agora esse ventrículo, ele sofre uma alteração da sua complacência, ou seja, quando eu vou colocando líquido dentro do ventrículo, existe um aumento da pressão no final da diástole. Por quê? O ventrículo fica mais enrijecido. E essa pressão aumentada dentro do ventrículo, ela vai se transmitindo para a circulação pulmonar. Se a gente for lembrar aqui, atrás do ventrículo esquerdo está o átrio esquerdo e atrás do átrio esquerdo está a circulação pulmonar. Então, essa pressão aumentada no ventrículo esquerdo, ela vai se transmitir para o átrio e depois para a circulação pulmonar. E isso vai gerar sintomas de congestão pulmonar, dispneia aos esforços. E essa redução da complacência, ela vai gerar, inicialmente, um aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Essas pressões elas vão se refletir no átrio, que vai gerar aumento do átrio esquerdo, e aí, a partir daí, congestão pulmonar. E uma coisa interessante aqui é que o átrio esquerdo, pessoal, ela é a hemoglobina glicada da diástole. Ou seja, uma vez que a gente observa que o paciente tem aumento do átrio esquerdo sem doença na válvula mitral, esse aumento do átrio esquerdo, ele reflete a diástole, né? Então, beleza, eu olhei um paciente, ele tem uma válvula mitral normal, sem estenose ou insuficiência grave, e o átrio esquerdo está aumentado, a principal causa desse aumento do átrio esquerdo possivelmente deve estar relacionada à disfunção diastólica, que foi pela hipertensão ou por uma isquemia que a gente ainda vai identificar. Então, entendendo que esse paciente evoluiu, eu consigo entender o porquê que esse paciente da disfunção diastólica evoluiu para sinais de insuficiência cardíaca diastólica, que na verdade a gente classifica como IC com fração de ejeção preservada. Tá? Bem, em relação às manifestações clínicas. Então, se o coração esquerdo está comprometido, a disfunção do coração esquerdo vai gerar represamento de líquido na circulação pulmonar. Então, meu paciente vai ter dispneia aos esforços, ortopneia, então ele tem uma dispneia quando ele deita, e a dispneia paroxística noturna, que é aquela dispneia, uma vez que o paciente deite, muitas vezes ele consegue dormir, e aí, ao longo da madrugada, uma vez que há uma redistribuição desse líquido pelo organismo, né, que estava nos membros inferiores, esse líquido ele volta para o pulmão e acorda o paciente durante o sono, né? Esse paciente acorda com mal-estar importante, precisando ir para a janela, respirar, ligar o ventilador, né, com dispneia. Então, a dispneia que acorda o paciente à noite. E quais são as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca direita? Então, uma vez que o ventrículo direito não funciona adequadamente, quem vai sentir é a circulação sistêmica. Então, o paciente vai ter edema de membro inferior, hepatomegalia, ascite e turgência jugular patológica. Tá? Bem, e aí, entendendo essa classificação, as manifestações clínicas e a fisiopatologia, a gente começa para a abordagem diagnóstica. Tá? Então, chegou lá um paciente, como aqui a gente colocou no caso clínico, então a gente vai fazer nele a anamnese, a gente vai examinar o paciente, a gente vai fazer um eletrocardiograma, um raio-x de tórax. E a partir dessa avaliação inicial, a gente vai fazer uma suspeita de insuficiência cardíaca. Então, essa suspeita ela pode ser baixa, intermediária ou alta.
Se essa suspeita for baixa, ou seja, a história não é muito sugestiva, não encontrei nada no exame clínico muito sugestivo, o eletro e o raio-x são normais, se eu quiser, eu posso, para afastar a possibilidade de insuficiência cardíaca, dosar o peptídeo natriurético, que eu vou falar dele um pouquinho mais à frente, com mais detalhes. E se ele for normal, tá? Vocês não precisam gravar os valores aqui específicos. Se eles forem normais, se o peptídeo for normal, eu consigo afastar a possibilidade de insuficiência cardíaca. Na prática, pessoal, independente se a minha suspeita seja baixa, intermediária ou alta, o meu próximo passo é solicitar um exame que é de mais fácil acesso, de melhor custo-benefício, que vai me dar mais informações, tanto da estrutura quanto da função do coração e as suas válvulas, que é o ecocardiograma. E a gente vai ver daqui a pouquinho que o eco vai nos dar várias dessas respostas, né? Então a gente vai conseguir fazer a avaliação da estrutura, ou seja, do tamanho do coração, da função, a função sistólica, a função diastólica, e a partir dessas alterações a gente vai poder confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca e estabelecer um tratamento, uma vez que a fração de ejeção seja reduzida ou preservada. Existem também critérios diagnósticos que atualmente a gente descreve mais a nível acadêmico e na prática a gente utiliza menos, mas é importante a gente colocar aqui que, até a título de curiosidade, existem os critérios de Framingham, que foram critérios validados e estudados, e que colocam aqui para a gente pode usar essas tabelinhas para avaliar que quanto mais achados típicos de insuficiência cardíaca, maior a probabilidade do diagnóstico. Se eles forem menos prováveis, é menor o prognóstico, menor a probabilidade. Então, a gente tem aqui critérios maiores, ou seja, critérios que sugerem mais que aqueles sintomas sejam de insuficiência cardíaca, e critérios menores que estão presentes, mas que podem outras patologias causar essas manifestações e nem sempre só a insuficiência cardíaca. Então, quais são os critérios maiores? Dispneia paroxística noturna, turgência jugular patológica, crepitação pulmonar, cardiomegalia ao raio-x, edema agudo de pulmão, terceira bulha. Critério menor, edema bilateral. Existem várias causas de edema bilateral. A gente tem hipotiroidismo, insuficiência venosa crônica. Então, nem todo edema de tornozelo ele é por insuficiência cardíaca. A tosse noturna. Tosse noturna pode ser insuficiência cardíaca? Pode, mas pode ser o paciente com DPOC, pode ser o paciente com asma. Então, existem outras causas de tosse noturna que não insuficiência cardíaca. Dispneia aos esforços. O próprio DPOC, asma ou alguma outra patologia pulmonar pode dar dispneia aos esforços que não insuficiência cardíaca, tá? Então, se eu tiver 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores, isso favorece o meu diagnóstico clínico para insuficiência cardíaca e a partir daí eu vou confirmar o meu diagnóstico com os métodos complementares. E aí, pessoal, a gente vai entender quais são os exames que a gente vai solicitar para esse paciente para a gente confirmar o diagnóstico. Então, primeiro, exames laboratoriais. O que a gente vai... Um paciente que procura a emergência ou aqui mais, né, na situação do ambulatório, né? Aqui tem alguns exames aqui que não são para o departamento de emergência. Então, vamos falar aqui do ambulatório. Paciente que procurou no ambulatório com suspeita de insuficiência cardíaca. Quais são os exames que a gente vai solicitar para ele? Então, a gente vai pedir um hemograma completo, a gente vai pedir eletrólitos séricos, né, sódio, potássio, função renal, creatinina, ureia, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, perfil lipídico, função tiroidiana e função hepática. São exames que vão ser importantes na parte do tratamento, na avaliação de diagnóstico diferencial, né, e dados que podem ser itens que farão parte do tratamento tanto direto quanto adjunto da insuficiência cardíaca. Bem, então vamos tentar entender um pouquinho em relação a esses peptídeos natriuréticos. Então, o BNP, né, que é o peptídeo natriurético do tipo B, ele é liberado pelo músculo do coração em resposta ao estresse na parede do ventrículo, né, e pela liberação da angiotensina 2. Então, a gente tem aqui, ó, no esqueminha, então, houve alguma causa, né, que levou à distensão do coração, como uma hipertensão, como um estímulo
de acúmulo de líquido. Então, esse fator ele leva à liberação pela fibra do miócito do BNP, então a própria fibra do coração libera esse BNP, e o BNP ele vai diminuir a função da renina, diminuindo a angiotensina 2 e a aldosterona, e isso vai promover natriurese e vasodilatação. Tá? Então, antagonizando uma substância que faz vasoconstrição e faz inibição da diurese, a gente vai promover natriurese, então a gente vai aumentar a perda de solutos pela urina e vai gerar vasodilatação. Tá? O eletrocardiograma ele vai ser utilizado tanto para definição de etiologia quanto para pesquisa de alterações relacionadas à sobrecarga do coração. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei na apresentação, a gente observa aqui uma zona inativa anteroseptal, que é comum em pacientes com infarto do miocárdio anteroseptal. Então, um paciente aqui eu já definiria a etiologia da insuficiência cardíaca. Nesse outro paciente, eu observo aqui sinais de sobrecarga do ventrículo esquerdo. Aqui, só para exemplificar, a gente teria o índice de Sokolov-Lyon, né? A gente pegaria a onda R de V1 com... Perdão, o S de V1 aqui, nessa derivação aqui eu cortei D1, desculpa. Eu pegaria o S de V1 mais o R de V5 ou V6, se ele for maior que 35, ele é um dos critérios de diagnóstico para a sobrecarga do ventrículo esquerdo. Outros achados aqui, a gente observa o infradesnivelamento do segmento ST com a onda T invertida, que a gente chama de padrão de strain. Tá? Então, esse é um eletro com sobrecarga ventricular esquerda, que eu posso encontrar num paciente com estenose aórtica, ou um paciente que tem hipertensão. Então, para pacientes que têm sobrecarga ventricular, eu posso identificar esse eletro. E esse daqui é um bloqueio de ramo esquerda, onde eu observo um QRS alargado. Aqui em V1 eu observo que o QRS é predominantemente negativo. Então, o BRE ele é inespecífico, né? Então, ele só me aponta que possivelmente eu tenho alguma alteração estrutural do coração, e o BRE, na maior parte das vezes, conota, ele quer dizer que o paciente pode ter alguma alteração da estrutura, né? Mas eu posso ter BRE com coração normal? Posso. Mas toda vez que eu tenho BRE, eu preciso procurar cardiopatia estrutural, tá? Outros exames aqui, como raio-x de tórax, eu posso encontrar cardiomegalia, sinais de congestão pulmonar, presença de derrame pleural. E a gente vai falar um pouquinho do ecocardiograma, que é um exame que é muito importante na avaliação dos pacientes com insuficiência cardíaca, porque ele é um exame que vai me mostrar as dimensões do coração, a espessura das paredes, a função sistólica global e segmentar do ventrículo esquerdo, a função sistólica do ventrículo direito, a função diastólica do ventrículo esquerdo. A gente vai avaliar as válvulas cardíacas, se elas têm algum comprometimento ou não. A gente vai avaliar o pericárdio e a gente vai avaliar a volemia do paciente. E aí, quando que a gente solicita um ecocardiograma? A gente vai solicitar para o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Então, o paciente me procurou, não tem o diagnóstico, eu vou solicitar para confirmar o diagnóstico. Caso ele tenha alguma piora clínica ou descompensação, tá, eu posso solicitar o ecocardiograma, ou a cada 3 a 6 meses após a prescrição de medicações que modifiquem o prognóstico. Então, se eu estou fazendo acompanhamento do paciente, estou modificando as medicações e meu paciente está melhorando, eu posso pedir exame para acompanhamento clínico, tá? Aqui é só, pessoal, uma ilustração, tá? Para a gente entender como é feito o ecocardiograma e como a gente obtém as imagens. Então, a gente está com um transdutor cardíaco sobre o tórax do paciente e a gente consegue obter uma imagem bidimensional do coração. Aqui na frente a gente observa o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a válvula mitral e aqui a válvula aórtica. Então a gente observa que o ecocardiograma consegue me demonstrar essas imagens. E aqui um segundo corte também, que às vezes fica até mais simples da gente entender, que é um corte apical de 4 câmaras,
aonde a gente posiciona o transdutor bem na ponta do coração. Muitas vezes isso fica mais fácil virando o paciente em decúbito lateral esquerdo. E a gente vai ver aqui, ó, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o átrio direito, o átrio esquerdo. A gente observa as 4 cavidades do coração. Tá? Então, a gente vai observar que a contratilidade do coração, dos ventrículos está preservada ou não, se existe alguma dilatação. Então, é um exame que consegue mostrar bastante isso para a gente. Então, aqui só alguns exemplos, a gente observa, ó, em relação àquele outro caso, que aqui o átrio esquerdo ele se encontra aumentado, os ventrículos praticamente não contraem, então eu tenho disfunção aqui tanto do ventrículo esquerdo quanto do ventrículo direito. Então, é um paciente com uma insuficiência cardíaca biventricular. Se a gente for observar nesse outro paciente, ó, a função sistólica do ventrículo esquerdo ela está preservada. Mas o que existe diferente? Olha o tamanho da espessura do ventrículo esquerdo. Então, nesse paciente aqui, a fração de ejeção, a quantidade de sangue que o coração bombeia, ela é normal. O que é alterado aqui? Vai ser a diástole, né? Então, esse paciente ele vai ter uma espessura aumentada, ele vai ter uma dificuldade no enchimento diastólico, isso vai refletir em aumento das pressões de enchimento, essa pressão vai ser jogada para o átrio esquerdo, depois para a circulação pulmonar, isso vai levar sintomas de dispneia aos esforços. O ecocardiograma consegue avaliar a função diastólica aqui, não é o meu objetivo mostrar como o eco avalia isso, mas só mostrar que a gente consegue estudar através dos fluxos dentro do coração, a gente consegue graduar a função diastólica desde normal ou uma disfunção diastólica leve, moderada, grave. Tá? Então, e quanto pior a função diastólica, mais a gente observa que esse paciente tem uma alteração da função diastólica e isso implica em alterações estruturais que levam a manifestações clínicas. Bem, terminando isso daí, pessoal, a gente vai entrar em tratamento, tá? Então, essa primeira parte que eu vou falar de tratamento é aquilo, tratamento geral, e depois a gente vai subdividir o tratamento em pacientes com fração de ejeção reduzida e pacientes com fração de ejeção preservada. O que serve para todos? É que, idealmente, esse paciente deveria ter uma orientação multiprofissional, né, com tanto do paciente quanto de cuidadores, né, de familiares que vão participar no cuidado desse paciente, com nutricionista, fisioterapeuta, educador físico. A gente sabe que isso não é uma realidade para todos os pacientes. Esses pacientes devem evitar um consumo maior que 7 gramas de sal por dia, né? A restrição hídrica deve ser de 1 litro de água por dia nos pacientes que tenham hiponatremia ou em caso de IC refratária, tá? Isso está presente na diretriz europeia, a diretriz brasileira, essa recomendação ela fica dúbia, tá? Mas eu acho que essa recomendação em relação à restrição hídrica ela já vem há bastante tempo e a gente aplica no dia a dia, tá? Suspender o consumo de álcool, porque o álcool é cardiotóxico, então uma vez que o paciente já tem alterações estruturais no coração, consumir álcool pode piorar e pode gerar descompensação da insuficiência cardíaca. Controlar os fatores de risco, né? Então, controlar a hipertensão, controlar o diabetes, lipidemia, orientar o paciente, uma vez que ele fume, em parar de fumar. Então, controlar o fator de risco faz parte para qualquer tipo de insuficiência cardíaca. E a gente vai ver que vacinar para influenza e pneumococo diminui o risco de descompensação por infecções pulmonares que são frequentes nesses pacientes. Então, pessoal, o que eu vou começar a falar agora para o tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, dá uma parada aí e pensa o seguinte, ó, tudo que eu falar daqui para frente serve para tratar IC com fração de ejeção reduzida, ou seja, a gente vai ter que ter um exame que mostra que a fração de ejeção do paciente é menor que 40%. Tá bom? Então, por quê? Para esse grupo de pacientes, uma série de medidas que eu vou falar daqui para frente se mostraram benéficas e que podem alterar desfechos como mortalidade, internação hospitalar, reinternação. Então, para esses pacientes, tudo que eu falar daqui para frente vale.
Para os pacientes com IC com fração de ejeção preservada, o tratamento é bem diferente. Tá? Então, não adianta a gente querer tratar os dois da mesma forma. A gente vai ver que o tratamento é diferente. Bem, então, falando de IC com fração de ejeção reduzida, existem drogas que aumentam a sobrevida do paciente. Então, uma vez a gente prescrevendo na dose otimizada, essas medicações geram aumento da sobrevida. E são vários fármacos, que são os beta-bloqueadores, a gente vai dizer que não são todos, são alguns. Os IECAs, os bloqueadores receptores da angiotensina, a associação hidralazina com nitrato, antagonistas da aldosterona, que é a espironolactona, a associação sacubitril-valsartana, a ivabradina e, atualmente, desde o ano passado, com o trabalho da dapaglifosina, as glifosinas, que, na verdade, são antidiabéticos, e agora mostraram que, mesmo em pacientes que não têm diabéticos, mas mesmo em pacientes que não sejam diabéticos, mas tenham insuficiência cardíaca, eles mostraram redução de mortalidade e internação por insuficiência cardíaca, tá? Mas eu vou falar de cada um deles com detalhe e a gente vai entender, para quem ainda não sabe, o mecanismo de ação desses remédios. E drogas que aliviam sintoma. Então, essas drogas que eu vou falar aqui também, elas não vão fazer com que o paciente morra mais ou morra menos, mas ela vai fazer com que o paciente se sinta melhor. Então, diurético digital são drogas que melhoram sintomas, mas a gente vai ver que são drogas que são muito importantes, que muitas vezes os pacientes têm muitos sintomas. Então, a gente vai prescrever com muita frequência essas drogas, principalmente o diurético. Bem, então, vamos do começo. Então, chegou o paciente para a gente, né? A gente está fazendo ambulatório de cardiologia, ou, na verdade, isso aqui hoje, até nos pacientes que estão em cuidados básicos de saúde, isso já deve ser iniciado pela equipe de cuidados iniciais de saúde, né? Então, chegou lá o paciente com insuficiência cardíaca. O que a gente faz para o paciente? Então, a gente vai iniciar para ele diurético de alça, furosemida, para pacientes que tenham sinais de hipervolemia. Então, o paciente chegou com ortopneia, dispneia paroxística noturna, dispneia aos esforços, a gente vai fazer para ele diurético, tá? E a gente, além disso, vai associar o inibidor da ECA. Então, vai ser a primeira medicação que a gente vai começar. A gente vai usar o IECA, a gente vai iniciar em dose baixa e a gente vai titular até a dose máxima. Eu vou mostrar depois um quadrinho mostrando justamente essas doses. Vocês vão precisar decorar as doses, mas saber que existe um valor inicial e existe um alvo terapêutico. Em relação ao beta-bloqueador, a gente pode até iniciar no início, assim que o paciente procura o atendimento. Mas eu só posso iniciar caso o paciente esteja compensado, né? Então, para aquele paciente que já chega com menos sintomas, clinicamente ele está mais estável, então, muitas vezes a gente não consegue iniciar o beta-bloqueador no primeiro momento. Então, a gente vai fazer o IECA com o diurético, e na próxima consulta a gente vai, uma vez o paciente estando agora mais compensado, a gente inicia o beta-bloqueador. Tudo bem? O BRA, eu vou mostrar também no próximo slide, a gente vai iniciar nos pacientes que não toleram IECA, tá? O grande fator para isso é a tosse, e a gente só pode iniciar beta no paciente que está compensado. Então, se o paciente chegou descompensado, então, principalmente no departamento de emergência, não é hora de iniciar o beta-bloqueador para esse paciente, tá bom? Aqui, pessoal, só para... Hoje você tem aplicativo no smartphone, vocês não precisam decorar isso, mas só para saber, por exemplo, vou falar drogas aqui que tem bastante, tanto na rede pública, na rede privada também, em qualquer lugar você consegue encontrar. Por exemplo, aqui é o Captopril. Captopril a gente vai iniciar a dose de 6,25, 3 vezes por dia, mas a dose alvo é 53 vezes. Enalapril, que é uma droga também muito comum. A gente começa 2,5, 2 vezes, até a dose máxima, que é 22 vezes ao dia. E essa dose-alvo, pessoal, a gente vai sempre tentar chegar nela, porque é buscando a dose-alvo que a gente traz o melhor benefício para o paciente. Então, a gente vai ter que, ao longo do tratamento do paciente, sempre tentando aumentar a dose das medicações, porque quanto maior a dose que o paciente tolerar, melhor será o benefício que ele vai ter a longo prazo. E é uma coisa que a gente tem que se cobrar no ambulatório, porque
Às vezes a gente entra numa inércia, não, o paciente está bem, está ali com a pressão normal, 12/8, eu não vou aumentar o remédio não, mas muitas vezes esse paciente se beneficiaria. Então a gente vai ver que se ele ainda tiver uma cabeça de pressão, tem uma pressão sistólica ali maior, em torno de 100, ele ainda aguenta, né, uma titulação progressiva da dose da medicação, podendo assim ter o melhor benefício do remédio. Tá bom, pessoal? Bem, IECA. IECA a gente vai fazer para todo mundo, desde que não tenha contraindicação, né? Então a gente vai usar para todas as classes funcionais. Então de 1 a 4 a gente vai fazer IECA. Quais são as contraindicações? Pacientes com história de angioedema, né? Então o paciente já tem que ter tomado alguma vez para ter esse histórico. E pacientes que têm estenose de artéria renal bilateral. Ah, Marcelo, como é que eu vou saber isso? Difícil, né? Se o paciente nunca usou a droga, a gente não vai saber. E por isso que a gente, uma vez iniciando o uso, a gente prescrevendo IECA, a gente vai pedir para o paciente retornar com exames laboratoriais para controle da função, porque caso esse paciente tenha uma piora importante da função renal, esse vai ser a grande suspeita para que esse paciente tenha estenose de artéria renal bilateral, né? Que é muito comum em pacientes idosos, que tem muita aterosclerose, né? Que é a principal causa de estenose de artéria renal bilateral. Eu devo usar com cautela em pacientes que já têm um potássio no limite superior, uma creatinina maior que 2,5, uma pressão já menor que 90, e se eu não puder usar o IECA, a substituição em relação a essas causas de alteração da função renal é a associação hidralazina com nitrato. Observações. Então, assim, eu vou usar o IECA sempre. Quando que eu vou trocar o IECA? Primeiro, se o paciente tiver tosse, essa é a principal causa de eu trocar o IECA. Então, se o paciente teve tosse, por conta de aumento da bradicinina, eu troco o IECA pelo BRA. Então, eu vou trocar por losartan, por exemplo. Beleza, comecei lá o IECA, aí pedi para o paciente retornar dali a 2 semanas com exames de função renal, eletrólitos. O paciente teve lá uma piora da creatinina. E aí? O que eu faço? Vou suspender o IECA? Não suspendo? Então, ó, essa informação aqui é muito importante, pessoal. A gente já sabe que possivelmente esses pacientes podem ter uma piora da creatinina e a gente vai tolerar esse aumento da creatinina até 50% da creatinina basal ou se o valor absoluto for até 3. Então, se aumentou menos de 50 e se foi até menos do que 3, a gente respira fundo, segura um pouquinho, mantém a droga, pede para o paciente retornar dali a mais 2 semanas, tá bom? Não, beleza, o paciente teve uma elevação discreta, vida que segue. Agora, se aumentou muito, pessoal, além disso, a gente realmente vai precisar suspender a droga e aí a gente não vai substituir pelo BRA, porque isso vai ter as mesmas repercussões em relação à função renal e ao potássio. Quando isso acontecer, a gente vai trocar o IECA ou BRA pela associação hidralazina com nitrato, tá bom? Que aí não vai ter esse efeito em relação à função renal. Em relação ao beta-bloqueador, a gente também pode iniciar em todas as classes funcionais de insuficiência cardíaca, desde que o paciente esteja compensado. Mas não são todos os beta-bloqueadores que são validados para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Os que são validados são o carvedilol, o bisoprolol, o metoprolol e o nebivolol. Tá bom? Então, esses eu posso prescrever. Não posso usar aqui, por exemplo, o propranolol. Tá bom? Quais são as contraindicações para usar beta-bloqueador? A principal é BAV, de 2º grau ou 3º grau, né? Eu teria o risco do paciente evoluir com BAVT. E para pacientes que tenham doença arterial periférica grave, uma vez que eu inibisse o efeito beta, eu poderia só permitir a ação do efeito alfa e piorar a doença arterial periférica. Tá? Beleza. Qual que é a cautela para usar o beta-bloqueador? Eu vou usar com cautela em paciente que descompensou recentemente. Então, ó, paciente que acabou de vir de uma internação por ser descompensada. Então, eu vou começar
eu vou esperar um pouquinho, vou iniciar uma dose baixinha e vou ficar mais de olho no paciente, tá? Pacientes que já estão em classe funcional muito avançada, como em classe funcional 4. Pacientes que já têm uma pressão muito baixinha, então eu tenho que ter mais cautela. Possivelmente esse paciente não vai tolerar o beta-bloqueador e eu não vou poder utilizar. E pacientes que têm história de asma, broncoespasmo, aí eu posso preferir o bisoprolol ou nebivolol porque eles são mais beta-seletivos, tá? A espironolactona eu já vou usar em pacientes que têm classe funcional 2 a 4. Então, em classe funcional 1, a princípio, a gente dá uma seguradinha. Então, para quem está em 2 a 4, eu posso usar a espironolactona. A cautela é muito parecida com IECA. Aqui eu tenho que ter atenção pacientes que têm um potássio maior que 5,9 ou a creatinina maior que 2,5. E aí a gente entra nesse fluxograma maluco, mas a gente precisa tentar entender como é que isso flui. Então, ó, vai chegar lá o paciente com IC com fração de ejeção reduzida e sintomático. Então, o que a gente vai fazer? Terapia tripla. Então, vamos pensar o seguinte, ó, o paciente está com sintoma, então, com certeza, ele não está em classe funcional 1, então está em classe funcional pelo menos 2. Então, a gente vai fazer para ele IECA, beta-bloqueador e espironolactona. E a gente vai tentar atingir a dose máxima de cada uma dessas drogas. Então, eu escolhi enalapril, que eu vou tentar chegar na dose de 20, de 12 em 12. Eu escolhi carvedilol, vou tentar chegar na dose de 25 de 12 em 12. Então, para cada fármaco que eu escolhi, eu vou tentar chegar na dose máxima, tá? E aí a gente vai reavaliar o paciente. Então, o paciente está sendo acompanhado e a gente vai ver, pô, beleza, com a terapia tripla, eu consegui deixar o paciente assintomático. Ele está em classe funcional 1, beleza, eu vou manter a terapia tripla e vou reavaliar esse paciente a cada 3 a 6 meses. Ok. Digamos que eu ainda mantive meu paciente sintomático em classe funcional 2 e 3. E aí, a partir daqui, eu posso lançar a mão de uma série de estratégias, tá? Que eu vou falar com detalhes. E caso meu paciente esteja em classe funcional 4, em repouso, eu vou realmente precisar da avaliação de um cardiologista especialista em insuficiência cardíaca para tentar retornar o paciente para uma classe funcional melhor. Tá? Muitas vezes o paciente vai precisar de internação, enfim, uma otimização mais complexa. Tá? Em relação a esse paciente aqui sintomático em classe funcional 2 e 3, a gente vai reavaliar a função do ventrículo esquerdo, porque através de uma reanálise dessa função que a gente pode escolher alguma terapia adicional. Então, eu já estou com a terapia tripla otimizada. Meu paciente continua sintomático. Será que eu posso fazer mais alguma coisa? A resposta é sim, e sim para várias coisas. Isso vai depender, muitas vezes, do que eu tenho disponível de recurso e de dados específicos de cada paciente. Então, ó, vamos dizer aqui, ó, a gente tem um paciente que tem uma fração de ejeção menor que 35%. Ele tem lá realmente redução da fração de ejeção. Eu posso trocar o IECA ou BRA pela associação de sacubitril/valsartan, que eu vou falar o que é essa classe de drogas. Ou o paciente tem uma fração de ejeção menor que 35, ele está em ritmo sinusal e tem uma frequência, mesmo com a dose máxima do beta-bloqueador, ele ainda tem uma frequência maior do que 70. Eu vou utilizar a ivabradina. Tá? Ou o paciente tem fração de ejeção e é afrodescendente, eu posso usar a associação nitrato com hidralazina. Tá? Não precisa ser só afrodescendente, mas essas drogas se mostraram melhor benefício nesses pacientes. O paciente tem uma fração de ejeção reduzida e está em ritmo sinusal FA, a digoxina, a gente vai ver que ela sempre vai ser a opção que muitas vezes a gente vai disponibilizar no Sistema Único de Saúde, porque é a droga que vai estar disponível. De tudo que a gente já falou aqui, provavelmente vai nos sobrar a digoxina. Tá? Existem outras terapias aqui, que eu acho que não vale a gente entrar em detalhe, mas são terapias mais complexas, que são ressincronização, uso de desfibrilador, que são para um momento mais à frente. Tá? E a gente vai sempre associar os diuréticos para controle de sintoma.
Então, pessoal, vou falar um pouquinho aqui dessa associação sacubitril-valsartana. A valsartana, na verdade, é um antagonista da angiotensina. Então, daqui nada a gente já sabe, desde farmacologia, o mecanismo de ação dela, vai inibir a angiotensina. O que é o sacubitril? O sacubitril é um inibidor da neprilisina. O que a neprilisina faz? Ela é a enzima que degrada o peptídeo natriurético. Então, o que a gente vai fazer no final? Inibindo a substância que degrada o BNP, a gente vai aumentar a quantidade de BNP, então a gente vai promover natriurese e vasodilatação. Então, vai ser uma associação, né? Esses fármacos, eles vêm num comprimido só, esses fármacos o paciente ele não adquire separados, eles são prescritos já em associação, né, em um único comprimido, e aí esse paciente vai ter esse benefício dos dois lados, tanto ao nível da angiotensina, quanto inibindo a neprilisina. Digital, pessoal, na maior parte das vezes, uma vez que a gente usou as 3 drogas, né, o IECA, o beta-bloqueador e a espironolactona, o que vai nos sobrar no Sistema Único de Saúde vai ser o digital. Então, a gente vai usar o digital quem? Para os pacientes que já estão otimizados e persistiram sintomáticos, ou para os pacientes que, além disso, têm fibrilação atrial e não têm frequência cardíaca controlada com beta-bloqueador. Então, eu posso associar o digital para controle de frequência. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as glifosinas, que estão aí muito na moda agora, né, por conta dos trabalhos que foram publicados no ano passado. As glifosinas, na verdade, representam uma classe de drogas que foram desenvolvidas para o tratamento do diabetes, que eles atuam no túbulo proximal, inibindo um cotransportador de sódio e glicose. Então, se eu inibo esse cotransportador, o que acontece é que eu diminuo a absorção, a reabsorção no túbulo proximal de glicose e sal. Isso vai levar a uma permanência dessas substâncias no túbulo, gerando uma diurese osmótica. Então, se eu levei a permanência de glicose e sódio dentro do túbulo, isso vai puxar água e vai promover uma diurese osmótica. Isso vai fazer com que o paciente urine um pouco mais, então ele vai ter um efeito benéfico, tanto como um diurético, ele vai diminuindo a reabsorção de glicose, levar à otimização do peso do paciente, promovendo também essa diurese, vai ajudar no controle da pressão arterial, melhora dos sintomas em relação à insuficiência cardíaca. E, além disso, pessoal, existem outros efeitos que a gente ainda não sabe na sua plenitude, né? A gente está entendendo isso, a gente já mostrou que ele melhora, né? Que a ideia é que a glifosina não é só um diurético de luxo, ele é muito mais do que isso, e a gente ainda está entendendo como que essas drogas trazem benefício mesmo para quem não tem diabetes, tá? Mas são drogas hoje que estão liberadas pelo FDA, mas estão longe de ser uma realidade para o tratamento da insuficiência cardíaca em pacientes do Sistema Único de Saúde, ainda, infelizmente, tá bom? Então, esse é o estudo que foi publicado no New England no ano passado, é o estudo da APA-ITF, que randomizou pacientes que tinham insuficiência cardíaca para receber a dapaglifosina, tá? E a gente observa aqui, ó, no gráfico, que pacientes que fizeram uso da dapaglifosina, eles tiveram um desfecho menor de morte cardiovascular, hospitalização ou visita urgente à emergência, né? Aqueles pacientes que foram à emergência por descompensação da insuficiência cardíaca. Perfeito, pessoal? Então, esse é o resumo do tratamento da IC com fração de ejeção reduzida. Para a IC com fração de ejeção preservada, pessoal, o tratamento é muito mais simples. Por quê? Vários estudos foram feitos com várias drogas, mas poucas drogas mostraram algum efeito específico para tratar IC com fração de ejeção preservada. Na verdade, a gente tem um estudo, que é um estudo controverso, que mostrou redução de mortalidade no uso da espironolactona em pacientes com IC com fração de ejeção preservada. E como é que a gente trata IC com fração de ejeção preservada? É muito mais simples. Então, tem espironolactona, a gente vai fazer diurético para controle do sintoma congestivo,
e a gente vai controlar as comorbidades. Então, vai tratar a hipertensão, vai tratar o diabetes, vai pesquisar se o paciente tem doença coronária, tratar a doença coronária, e a partir daí, tratando as comorbidades, a gente também está tratando a insuficiência cardíaca. Então, eu vou voltar aqui agora para o caso, para a gente fechar o nosso raciocínio. Então, voltando lá naquele homem de 72 anos, que vinha uma semana com um quadro de dispneia aos esforços, inclusive para tomar banho, dificuldade para dormir, dormindo apenas sentado. Ele relata que há 2 semanas resolveu, por conta própria, suspender as medicações que ele estava usando regularmente. Fazia uso de álcool, refere que já teve sintoma no passado, mas tinha ficado bem com o uso do remédio. Ele tem vários fatores de risco cardiovascular, ele já estava em uso de medicações que são para o tratamento da insuficiência cardíaca. No exame clínico dele, o que a gente encontrou? Sinais de congestão sistêmico e pulmonar. Então, ó, se a gente for procurar aqui nos critérios de Framingham, ele tinha 3 critérios maiores e 3 critérios menores. Então, ele tem vários critérios aqui para a gente fechar por dados clínicos o diagnóstico dele de insuficiência cardíaca. Além disso, se a gente for lembrar, o eletro dele tinha uma zona inativa anteroseptal, bem parecido com aquele eletro que eu mostrei durante a aula, né? Mostrando que a etiologia dele era isquêmica, né? Então, qual que é o diagnóstico? É uma IC aguda, crônica agudizada, né? Então, isso motivou o paciente a ir à emergência, então é uma IC aguda, mas ela é crônica agudizada, não é uma IC aguda nova, né? O paciente, em relação à classificação de estágios, né? Ele é o estágio C porque ele já tem manifestações da doença, ele está em NIRA 3, ou seja, tem os sintomas aos pequenos esforços. Ela é biventricular porque o paciente tem sinais de congestão sistêmico e pulmonar. Ela é de baixo débito, né, porque possivelmente o paciente ele já tinha ali outros achados mostrando sinais de baixo débito, e a gente também ajustaria isso pela avaliação da função ao ecocardiograma. A provável etiologia dele, aqui eu só peço desculpa, não está o eletrocardiograma dele, mas mostrava uma zona inativa anteroseptal, que a etiologia dele provavelmente então, era a doença arterial coronária. E qual é o fármaco que eu vou usar na emergência? Eu vou usar o diurético e um vasodilatador, que na maior parte das vezes é o IECA. Então, o que a gente vai fazer para esse paciente na emergência? Furosemida e IECA. A gente vai compensar o paciente e depois vai progredindo no ajuste das medicações conforme aquela linha de raciocínio, objetivando a terapia tripla inicial com IECA, beta-bloqueador e espironolactona, até a dose máxima que o paciente tolere. Tá bom? Sabendo que cada uma dessas drogas a gente vai precisar controlar os efeitos adversos, manter o acompanhamento do paciente, objetivando, avaliando se esse paciente tolera aumento da dose, de acordo com a pressão arterial, a frequência cardíaca e os exames laboratoriais. Pessoal, é isso. Espero ter contribuído para vocês com esse sistema de cardiologia. Muito obrigado e até a próxima.